Muito bem, agora são 8h24 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo e hoje presencial, né? Claro que a gente tá gostando muito, estranhando um pouco, né? Porque é aquela coisa de, né, digital e esse distanciamento por conta, né, da pandemia que foi mantido, esse isolamento, né? Agora a gente mantém um distanciamento, mas é muito, muito bacana, muito, olha, é uma sensação pra gente que é profissional do rádio, que tá aqui, é completamente diferente, né? O Siciliano deve ter uma experiência muito grande disso agora também, depois desse momento mais complicado da pandemia, com as votações também na Assembleia, que ele não deixou fechar, né? A votação presencial e online é completamente diferente, né? Mas eu vou voltar nesse programa de agora, nesse bloco de agora, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Vou pedir aqui ao Aloysio a gentileza de abrir esse bloco, né, e trazer aí a sua primeira pergunta, então, para a gente seguir conversando, e é um dos temas mais esperados, Aloysio. Eu não vou fazer uma não, vou fazer 3 perguntas, uma só. Vai no atacado. Deputado, a gente sabe, né, que o senhor sucedeu o grupo de... Né, o grupo pisciano dominou muito tempo a Alerj, houve aquelas operações todas, prisões, e o senhor sucedeu, o senhor há algum tempo o nome incontestável de liderança na Alerj, e a gente sabe que o senhor deve vir para senador ou para federal. Primeira pergunta, como fica a sua sucessão na Alerj? Como o senhor imagina que vai ficar? Segunda pergunta, a gente tem muitos candidatos aqui, citamos 2 que infelizmente eleitos que faleceram, fazem muita falta, Juliano João Peixoto. Mas a gente sabe também que faz política, o beijamão lá, o senhor lá é grande, de pré-candidatos aqui da região. Eu queria saber como é que o senhor vê essas pré-candidaturas aqui de Campos da região. E a terceira é óbvia, né? Deputado federal ou senador? Primeiro, é muito bacana essa pergunta, porque a gente viveu uma transição nos últimos anos aqui no Estado em relação ao Parlamento Estadual. Nós tivemos um grupo que comandou a política da Assembleia aí no Estado, muito forte, Pisciani Cabral, por mais de 25 anos, na verdade 27 anos. E eu tenho muito tranquilo, Aloysio, que a gente está fazendo um trabalho de transição na Assembleia. Então eu fico interino a partir de julho de 17, com um afastamento para tratamento do câncer do presidente Pisciani. Depois tem novembro de 17, aquele afastamento de 5 parlamentares. Depois toda a confusão da economia do Estado, o Estado quebrou, que é o regime de recuperação, é a falência, é reconhecimento da falência do Estado. Então eu tenho para mim que eu estou cumprindo um papel de uma transição na Assembleia Legislativa. Porque a Assembleia sempre foi muito o centro do poder político, quer seja do maior partido, que era o MDB, quer seja da influência em todos os poderes, né, porque o grupo tinha mesmo uma influência em todos, Tribunal de Contas, Ministério Público, TJ, e tinha. É fato. Então eu tenho uma consciência, Luiz, do papel de uma transição. O que virá depois a gente não sabe, porque vamos ter uma eleição nova em 22. Mas um trabalho de enxugamento da máquina da Assembleia que a gente fez nos últimos anos, como eu falei aqui, economizamos média de 500 milhões de reais por ano em relação a um orçamento de 1.2 bi, né? De ter um novo momento da Assembleia, e aí a pandemia, eu acho que ela potencializa isso, porque teve um afastamento e agora a volta semipresencial, porque a gente mudou. Eu fiquei em 17, eu era interino do interino. O deputado, nosso saudoso amigo Wagner Monte, ele era o primeiro vice, eu era o segundo, mas ele mensalmente pedia afastamento, pedia licença. No primeiro momento, por conta dele, ele não queria ser o ordenador de despesa, depois mais pela doença. Mas eu era o interino do interino a cada 30 dias. E a gente mudamos alguns procedimentos na Assembleia de pauta de projetos, de reunião de líderes, de discutir, né, tudo da Assembleia, a partir mais, depois de novembro de 17,
e a gente modificou isso, a gente criou um novo momento da Assembleia. Tanto é que a gente foi candidato único a presidente da Assembleia em 2019, por conta de todo o trabalho que a gente fez 17 e 18. Né? Então, isso foi bom, salutar. Eu acho que o Parlamento Estadual vive um novo momento. Eu não quero ser melhor, pior do que ninguém, não quero comparar a nossa administração com ninguém, mas o fato é que a gente vive um novo momento. O meu partido elegeu 3 parlamentares de 70, 3 de 70, e a gente foi candidato único, quando o presidente Bolsonaro elegeu 12 parlamentares na Assembleia Legislativa. Então, mesmo com toda a tensão de 18, com toda a polarização de 18, a gente conseguiu ser candidato único na Assembleia. Em relação ao futuro, eu acho que eu estou cumprindo esse papel, não quero mais ser presidente da Assembleia, não pretendo ser candidato a deputado estadual, isso no futuro pode acontecer, mas eu vejo a possibilidade grande de ser candidato a deputado federal, com alguma chance de ser candidato ao Senado, porque o que a gente tem visto e acompanhado, a política está dialogando muito conosco. Alguns partidos têm me procurado, que vão lançar, inclusive, o candidato a governador, mas não vão lançar, segundo o próprio presidente do partido, candidato ao Senado, sinalizando que pode estar conosco, nos ajudando, independente de coligação do PT, independente de outras coisas. Então, eu acho que a gente está reunindo a política em relação à questão do Senado, mas com muita humildade, de verdade, eu não quero mais ser presidente. Eu acho que eu vou cumprir um papel, como eu disse, de transição, de um novo momento da Assembleia, e poderei ser candidato a federal e ao Senado. Mas o Senado é muita conjuntura. O Senado não é o desejo da pessoa de eu quero ser senador, é a conjuntura. Eu acho que o Senado é o último voto que o eleitor define. E é muito próximo da eleição, 15, 10 dias da eleição. E tenho para mim que fundamental, e em relação ao Senado, é a conjuntura. Mas mais que isso, nós do Partido dos Trabalhadores temos a consciência que 2022 é a prioridade a eleição do presidente Lula. Então o PT do Rio de Janeiro não quer ser candidato a governador, não quer ser candidato a vice, nem ao Senado. Porque a prioridade do PT do Estado do Rio de Janeiro é palanques para o presidente Lula. Então a gente tem muita tranquilidade. E vivemos também, Cláudio, um momento único no PT do Estado, tá? O PT está muito coeso em relação a isso. Eu acho que isso ajuda muito de não ter candidatos a esses cargos majoritários, para que a gente possa ter a tranquilidade. Fundamentalmente para nós é a eleição de 22 do presidente Lula. Nós tivemos divulgado pelo Globo ontem, né, uma pesquisa do Instituto Quaest, realizada entre 22 e 26 de outubro, vendo já o cenário para 2022 a governador. O Instituto testou 3 cenários, primeiro com Paes, e Paes lidera, com 26%, Freixo com 19%, Castro com 14%, Neves tem 7% nessa pesquisa, o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói. Mas Paes aqui mesmo, o Folha no Ar, disse que não é candidato e reafirmou isso ao Globo na matéria de ontem, quando foi divulgada a pesquisa. Sem Paes no cenário, Freixo assume a liderança com 25% e Castro tem 16%. Mas nesse cenário está totalmente aberto porque sobe o número de indecisos, brancos e nulos para 47%. Depois tem um outro cenário que está sendo especulado com o vice-presidente Mourão. E aí Freixo lidera, caindo um pouquinho para 23%, Castro cai para 12%, quem aparece em segundo é Mourão, com 17%. Siciliano, você já foi prefeito, deputado estadual, presidente da Alerj, acompanha esse jogo político há muito tempo. Como você analisa essa pesquisa, sobretudo também com o papel do Eduardo Paes, né, já que ele lidera um cenário no qual ele pudesse ser candidato, qual seria o papel do Eduardo nessa conjuntura política e esses números de agora para 2022? Rapaz, eu acho que a incógnita de 22 é o Paes. Eu, há um tempo atrás, apostava que ele seria candidato. E ele brinca comigo, fala para o André que ele vai perder a aposta. Porque numa entrevista que eu dei para a Mônica Ramos, num programa de televisão, eu disse a ela brincou com ele. Mas é uma incógnita. O Paes vive um momento importante, o Rio vive uma transição também à capital. Tem problemas seríssimos, principalmente financeiro, mas já foi anunciado, inclusive, um superávit já no primeiro ano das contas do município. O Paes é uma incógnita para onde ele vai, se ele vai lançar candidato,
Felipe Santa Cruz é um belo candidato, uma pessoa muito competente, é um rapaz novo, que está fazendo um papel bacana a nível nacional na OAB, tem um histórico familiar do pai, e ele é o pré-candidato do Eduardo Paes. Então, a expectativa e a perspectiva é o que vai fazer o Eduardo Paes em 22. Se ele será candidato, se lança o Felipe ou apoia algum candidato. Eu acho que o movimento do Paes vai dizer muito. Para onde o Paes for, pode definir a política do Estado. Marcelo Freixo é um parlamentar experiente, trocou de partido, saiu do PSOL, foi para o PSB. Ele sempre vai aparecer muito bem porque ele tem um mandato muito propositivo, apesar que algumas vezes a questão dos costumes das minorias pode, inclusive, atrapalhá-lo. A questão da defesa de algumas pautas, né? Nesse momento que o Brasil vive. Já foi pior, eu acho. Agora está um momento propositivo. Mas ele, sem dúvida nenhuma, é um fortíssimo candidato. O PT conversa muito com ele. A aliança do meu partido a nível nacional prioritária é com o PSB, com o PCdoB e possivelmente com o Freixo na capital, no estado. Tem o Rodrigo Neves, que é um candidato fortíssimo. Rodrigo tem um mandato muito propositivo em Niterói. O Rodrigo, com 6, 7, 8%, como apareceu na pesquisa de ontem, é um candidato importante. Tem experiência administrativa, é trabalhador, né? Então, o Rodrigo é um player. Eu não acredito nas duas candidaturas até o final, Freixo e Rodrigo. A política vai ter que ajustar isso no próximo ano, porque não dá para ter dois candidatos mais de centro-esquerda e esquerda, na minha opinião. Acho que isso vai se ajustar e a política se resolve. Na política tudo se resolve. Você olha, acha que não pode, mas pode. Na política é diferente. Política você tem que ter no final um caminho. Eu acho que o caminho não dá para ter dois candidatos assim, de esquerda. Vamos ter que construir uma unidade no futuro. E o Cláudio Castro, né? Fazendo um bom trabalho, eu acompanho, né? Sou lá, sou amigo dele e faz um belíssimo trabalho, tem todas as condicionantes para ter 16%, é um percentual alto, para quem é desconhecido de mais de 50% da população. Então, eu falo aonde vou, o Cláudio só perde para ele mesmo, porque está com a máquina, tem dinheiro como nunca o Estado teve e vive um momento importante. Se ele vai conseguir executar todos esses recursos, por exemplo, só o superávit que vamos ter em 2021, a máquina do Estado não tem, não é competência, é capacidade de licitar isso em 6, 7 meses, que é o prazo para começarem as obras antes da eleição. Mas está tocando, tem coisas acontecendo no Estado, tem parcerias com os municípios, então 16% é significativo esse percentual dele. Mas a eleição está aberta. Eu acho que o grande eleitor de 2022 será o presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes no estado do Rio de Janeiro. O que o prefeito vai fazer, eu acho que pode definir tudo. O prefeito pode apoiar um outro candidato, ou pode apoiar mesmo o Felipe e mesmo o Cláudio. Então, está muito aberto, é uma incógnita. O Eduardo é um player que tem que ser olhado. O Eduardo vai fazer a maior bancada de deputados federais. Vai ser o partido do Eduardo, o PSD, que se reposiciona nacionalmente, principalmente na região sudeste, principalmente em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então, e a eleição presidencial vai passar por aqui também, na nossa região, na região sudeste, estado, Rio, São Paulo e Minas. Isso. Eu acho que vai definir o que para a eleição de 22 para presidente da República. E aí que eu tento encaixar aqui e tentar, evidentemente, entender esse casamento aí, como é que vai ficar. O senhor disse que política tudo se resolve. Claro, aqui, nosso querido deputado Feijó, ex-deputado federal, ele sempre fala, na política até boi voa. Né? Ele costuma usar essa frase. Você acha que boi vai voar nessa eleição de 2022 com múltiplos palanques? Como o senhor fez questão de frisar, o próprio Quaquá, que o senhor esteve lá até agora recentemente com o próprio governador Cláudio Castro. Foi o dia de ontem. Foi ontem, né?
Cláudio Castro, que o senhor chamou de irmão, inclusive, e que tem o apoio do Flávio Bolsonaro, captado aqui pelo Arnaldo Neto, numa entrevista exclusiva ali nos bastidores da visita aqui ao Porto do Açu. Como é que fica esse palanque? O PT já teve oportunidades assim, de ficar em 2 palanques no Estado e outras eleições. Como é que fica para presidente agora? Bem, primeiro, de novo, dizer que a prioridade do Partido dos Trabalhadores é a eleição do presidente Lula em 2022. Em relação à construção dos palanques, a prioridade do partido é o arco de aliança e quem está conduzindo isso é a presidenta Gleisi e o presidente João Maurício, aqui no estado do Rio de Janeiro. O Pacó também é muito importante, mas o presidente do partido hoje é o João Maurício e tem conversado muito. Sempre com a perspectiva 22, presidente Lula. Logicamente, nós tivemos aqui a candidatura do Pezão, por exemplo, estava aliada com o Aécio Neves, mas teve a Dilma com o próprio Pezão. Então, a política se resolve, se ajusta. Boi voar em 22 eu acho difícil, mas vai melhorar muito, eu acho que está voltando para a política. O que a gente viu em 18, 20 já não foi a mesma coisa. Né? O outside de 18, não estou dizendo nem do presidente da República, porque ele já tinha mandato 27 anos como deputado federal, mas o novo, aquela coisa do você eleger o fora da política, ela volta em 20 e tem um personagem muito importante a nível nacional que ele diz o seguinte, logicamente, eu vou fazer aqui um paralelo, né? Longe de mim, estou repetindo as palavras desse personagem. Ele diz assim, André, 2022, sabe aquela empresa ou aquele órgão que você diz assim, sob nova direção? Em 22 o eleitor vai voltar para a política e você vai ter que botar uma placa sobre velha direção. Porque é verdade, tem que voltar para a política com todas as suas virtudes e seus defeitos. Né? É fundamental ter pluralidade de ideias, de opiniões e respeitar os extremos, a opinião da direita, como a gente nunca viu, e da esquerda, porque é preciso debate, mas tem que ser na política. Fora da política não existe democracia. Com todos os defeitos e virtudes, mas não tem nada melhor que a democracia. Já inventaram outros sistemas, com todo defeito não tem nada. Cada 2 anos temos eleições, prefeito, vereadores, deputados estaduais, federais, senador, presidente da República, governador, e esse exercício é que vai fazer com que a gente possa caminhar com mais clareza, porque fora da política não há salvação. O sujeito pode não gostar, pode gostar, e ontem, num debate aqui na CDL, Aloysio, foi feito algumas perguntas e eu disse, primeiro, eu não tenho vergonha de ser político, e nem vergonha do meu partido, ao contrário, meu único partido, eu me orgulho do meu partido. Tem pessoas sérias em todos os partidos, como também tem gente que não presta em todos os partidos. Não me sinto melhor do que ninguém, eu me dedico ao que eu faço, me considero trabalhador aplicado, não sei melhor do que nada ninguém, mas eu procuro estudar, ler um pouquinho e me dedicar no que me proponho a fazer. Então, 2022 eu acho que vai voltar para a política. Já voltou um pouco em 20 e é fundamental, porque a gente não pode ter experiência nenhuma. Eu acho que a gente precisa ter o debate certo, posicionamento de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, mas a gente precisa voltar para a política, que é fundamental para a nossa democracia. Você acha que a aventura não dá mais para correr esse risco? Bom, são 8h43, a gente tem, é claro e evidente que outras perguntas, tem outras demandas, até inclusive agradecer demais aí aos nossos seguidores, ouvintes, amigos que acompanham a gente aqui pelo Face, pelo Insta, pelo YouTube, mas a agenda tem que ser encerrada agora, o senhor já tem outros compromissos importantes mesmo, anunciados aqui pelo senhor, então eu começo fazendo aqui as honras da bancada, agradecendo demais. E para nós foi muito bacana, porque marcou aí, a gente vai estar sempre falando, não, porque a volta foi com Siciliana, E que bom que tenha sido assim com o senhor, justamente que criou essa lei, né, com novas possibilidades aí de abertura para
não usar máscaras em determinados locais, conforme o senhor falou. Quero agradecer muito aqui em nome do Grupo Folha da Manhã, em nome da Folha FM, honrado sempre com sua visita e esperançoso, acima de tudo, como cidadão, de que o senhor traga aí todos esses benefícios aqui, primeiro para Campos, depois o senhor olha para o resto do estado. Aí para Italva também, que é minha cidade natal. Dá um pouquinho para lá. Obrigado, Cecília. Cláudio, primeiro agradecer mais uma vez aqui a direção, a dona Diva, agradecer a você, o Arnaldo, o Aloysio, o Beto, dizer da importância dessa presença da Assembleia nas regiões, e eu tenho um carinho especial por Campos, mas a gente sabe que Campos aqui é a cidade polo de uma região que já foi muito próspera e tem uma potencialidade imensa, né? Na área da agricultura, na área do petróleo e gás, eu não tenho dúvida. E a gente precisa estar junto. O Estado é um só. A gente precisa ter desenvolvimento em todo o Estado. Não pode ter uma região mais pobre do que a outra. Noroeste precisa de muita atenção. Noroeste a gente vai fazer uma lei no Estado, criando umas condicionantes para a região que precisa ter, assim como Campos, assim como o Norte, em relação, por exemplo, aos benefícios da Sudene, né? Porque Minas, o Vale de Jequitinhonha tem os benefícios. O Espírito Santo tem o benefício. Por que Norte e Noroeste não tem? A gente vai disputar isso no Congresso Nacional. A gente possa incluir, sei que já existe lei, projeto de lei, mas a gente precisa disso. A gente precisa, no Congresso, discutir uma nova lei de partilha, porque da forma que está, quebra o Estado do Rio de Janeiro e os municípios, a lei votada em 2012, estamos por liminar, e se for ao plenário para votar liminar, segundo os entendidos, corremos um risco sério de perder a liminar. Então a gente precisa fazer uma concertação no Congresso, ou pela Câmara, ou pelo Senado, de discutir com os líderes das bancadas estaduais uma nova lei de partilha. Fazer, como eu digo, um mau negócio, mas pensar numa partilha para o futuro, não do que já está licitado, não o que já está garantido para o Estado do Rio de Janeiro e para os municípios produtores e os seus municípios limítrofes. Mas pensar um mau acordo, propor, porque se for para votar a liminar no plenário do STF, o risco da gente perder é grande. Isso quebra os municípios, quebra o Estado do Rio de Janeiro. Então ninguém leva, fica no impasse e ninguém leva. Então a gente precisa falar do futuro, das novas concessões, se a partilha é concessão, dos novos campos, para que a gente possa também fazer uma justiça fiscal com os outros estados. E eu vejo que a grande oportunidade é entrar na participação do governo federal, não dos estados, como está proposta na lei nova, e também definir o óleo do governo na partilha. Se a gente tem a venda imediata desse óleo, porque tem uma estatal de petróleo que está recebendo óleo num novo modelo de concessão, que na verdade não é concessão, é partilha. Por exemplo, no entorno do Sapinhoá aqui, 80% do óleo fica com o governo. O governo vai vender o óleo para capitalizar os fundos de educação e saúde. Se esse recurso for repartido, se tivermos um leilão no mês, ou 2 leilões do óleo do governo na partilha, e esse recurso for, como é a repartição do ICMS, ou mesmo do FPE, ou FPM, que uma vez que o recurso entra na caixa, ele é distribuído para o Brasil inteiro, talvez isso possa sanar. Nem necessário fazer uma nova lei, sim revogar a que existe, mas se a gente der agilidade nesses recursos do óleo partilha, pode salvar os nossos royalties, sem fazer até inclusive um mau negócio. Mas tem que se propor, tem que sentar, tem que conversar, porque o risco é grande. Então, agradecer o Grupo Folha, agradecer a todos vocês aí e pedir desculpa se a gente não respondeu todas as perguntas da forma que o ouvinte queria, mas eu acho que é muita transparência, com tranquilidade, e é isso. Eu estarei aqui sempre que for convidado. Muito obrigado. Siciliano, deixa eu trazer aqui o despedida do Arnaldo aqui, do Siciliano, porque a gente vai voltar para fazer o fechamento do programa. Arnaldo Neto. Eu só agradecer ao deputado, boa entrevista, a gente teve a oportunidade de abordar assuntos, e sempre tem mais assuntos para abordar, né? Mas teremos outras oportunidades de estar conversando aqui e também, sempre na Folha da Manhã. E para fechar com o deputado, trago também o Aloysio Abreu Barbosa. Rapaz,
Eu ouvi um siciliano falar que uma música tocou no meu ouvido, falando sobre a eleição presidencial. Getúlio era acusado de... Aqui não há nenhuma defesa, mas Getúlio era acusado de ditador, né? Acabou sendo a Guerra Mundial, os militares, né, venceu a democracia norte-americana como exemplo, teve a eleição, Getúlio vem e vence a eleição, e a música foi, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Eu vi ele falar sobre o Lula, que é considerado o maior líder popular desde Getúlio Vargas, e aqui não há nenhuma defesa de Lula, mas é um reconhecimento histórico. A música tocou na minha cabeça, Siciliano. Agradecer, né, e sucesso na sua agenda em Campos. Luiz, uma oportunidade só de convidar via TV Alerj, via YouTube daqui a pouco, um debate que nós vamos travar lá na UENF, com os atores políticos e atores da economia da região. Então, a partir das 10 horas, convidar todos os ouvintes que possam acompanhar via YouTube e TV Alerj esse debate, onde vamos estar discutindo passos importantes para Campos e para a região norte. Eu ia, já era para ter fechado aqui já, mas só para liberar o senhor. Esse siciliano, ele não é normal nessa condução política dele. Foi quem que falou? Foi Dornelles que falou que ele é? Dornelles falou que se o PT integral fosse siciliano, ele se filiava ao PT. O senhor votou a favor da privatização da SEDAI naquele momento? Você sabe quem mandou um abraço? Eu vou usar até aqui foi inbox. Eu estou até vendo para ver se não é. Elinha Normal. Um dos maiores defensores da SEDAI em Campos. O Elinho é um amigo querido. Você entende o que eu estou falando? Mandar um abraço para o Elinho, mandar também para o Zé Maria, nosso petroleiro aqui da região, para todos do diretório do meu partido aqui, um beijo carinhoso. E é isso. Mais uma vez, obrigado. O Dornelles diz o seguinte, foi naquele momento da polarização pós-eleição de 18, quando, por muitas vezes, as pessoas queriam votar conosco, mas colocava a questão do partido como dificuldade. Inclusive parte da bancada do PSL já em 19. E dizia que eu precisava sair do PT, depois dizia que eu precisava pedir licença do PT. Eu disse, se eu tiver que sair do meu partido para ser presidente, eu prefiro não ser presidente. A gente foi candidato único e ganhamos. E o Dornelles foi perguntado pelo Capelli, Paulo Capelli, sobre a minha eleição, se não teria dificuldades naquele momento de ser eleito presidente da Assembleia. Ele disse, se todo petista fosse como o André Siciliano, eu mesmo me filiaria ao PT. Perfeito. Olha, repetiu o que o Aloysio falou, sucesso na agenda do senhor aí, sempre. Grande abraço, são 8h52, conversamos aqui ao vivo, então, com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado estadual pelo PT, André Siciliano. Vamos a um rápido intervalo e a gente faz o fechamento desse programa daqui a pouco, repercutindo todos os destaques aqui do portal folha1.com.br, num oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano.